Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 24 de julho, nós vamos meditar em Provérbios do capítulo 29 ao capítulo 31. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos finalizar o livro de Provérbios. Mas você já percebeu que Provérbios é para a vida. Quantos conselhos úteis! O livro de Provérbios é um livro que ele deve estar presente na nossa vida sempre. Então, mesmo que nós estejamos lendo outros livros da Bíblia, sempre precisamos voltar ao livro de Provérbios, onde nos ensino para o nosso dia a dia, como nos comportar, como nós vivenciarmos a nossa trajetória aqui na Terra de uma forma mais assertiva, de uma forma sábia, de uma forma que nós cumpramos o nosso propósito e agrademos a Deus. Esse é o objetivo do livro de Provérbios. E ele começa o 29 dizendo que quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente sem que possa se recuperar. Isso mesmo. E quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o perverso está no poder, o povo geme. O homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o que anda com a prostituta desperdiça a sua riqueza. Quem bajula os amigos prepara uma armadilha para os pés deles. A pessoa má é pega no laço do próprio pecado, mas o justo escapa e grita de alegria. O justo se preocupa com os direitos dos pobres, mas o perverso não dá a mínima atenção para isso. Os zombadores alvoroçam a cidade inteira, mas o sábio acalma a ira. O sábio leva um insensato ao tribunal. Haverá tumulto e zombaria, nada mais se resolverá. O sanguinário odeia o íntegro, mas o justo procura ajudá-lo. O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio controla-se em silêncio. Se um governante der atenção aos mentirosos, todos os seus conselheiros será perverso. O pobre e o opressor têm isto em comum: o Senhor permite que ambos enxerguem. Se o rei julgar julgar os pobres com justiça, o seu trono durará para sempre. A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Quando o perverso está no poder, o pecado multiplica-se, mas o justo verá a sua queda. Mais um conselho aos pais: discipline seu filho discipline os seus filhos, e eles darão paz a seu espírito e alegria ao seu coração. O povo não aceita a orientação divina, esse se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Para corrigir o servo é preciso mais do que palavra, ainda que ele as entenda, não obedecerá. Há mais esperança para o tolo do que alguém que fala sem pensar. O servo mimado desde a infância se tornará rebelde. A pessoa irada provoca conflitos. Quem perde a calma facilmente comete outros pecados. O orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança honra. Quem ajuda um ladrão prejudica a si mesmo. Sob juramento, não ousa testemunhar. Temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor sempre está seguro. Muitos buscam o favor do governante, mas a justiça vem do Senhor. O justo despreza o injusto, o perverso despreza o íntegro. E ele continua: os ditados de Agur
é o capítulo 30. Filho de Jaque contém esta mensagem. Então, Agur, ele era um sábio mestre, né? Então, ele era filho de Jaque, que menciona sua mãe, e temos provérbios dele, que é o capítulo 30, e é um provérbio riquíssimo, né? A gente pode ver aqui uma oração, na verdade, de Agur, inserido aqui no livro de Provérbios, né? Onde, nesta oração, esse filho de Jaque, alguns falam que o reinado dele, né, que ele esteve presente, foi no reinado de Salomão, e ele alcançou também o reinado de Ezequiel. Então ele era um sábio ali que vivia em meio à corte. E nós podemos ver esta oração belíssima de Agur, onde ele fala: antes que eu morra, anseio te ver. Uma vida de acordo com a vontade de Deus, é isso que Agur nos fala, né? São dois pedidos que vão apontar por uma só coisa: estar em perfeita sintonia com a vontade de Deus. Era o desejo dele, né? Ele queria distância da falsidade, da mentira, e ele vai colocar tudo isso, né? Esse caráter puro de um homem legítimo, que não tinha duas caras. É tudo isso que vai ser expressado aqui no capítulo 30, né? Então, veja bem, ditados de Agur, filho de Jaque, contém esta mensagem: estou cansado, ó Deus, estou cansado e exausto, ó Deus. Sou o mais tolo dos homens. Em algumas versões fala o mais bruto dos homens. Não tenho discernimento, não aprendi a sabedoria humana e nem tenho conhecimento do santo. Quem é capaz de subir aos céus e descer? Quem segura o vento nas mãos? Quem envolve o oceano com a sua capa e quem criou o mundo inteiro? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Diga-me, se é que você sabe. Toda palavra de Deus se prova verdadeira. Ele é rico para quem busca sua proteção. Então, você percebe logo nos primeiros versículos aqui que Agur, ele era um sábio, ele era um mestre, e ele se considera aqui um homem bruto, sem conhecimento. Olha só, né? Como ele nos ensina com essa humildade e esse coração aberto ao aprendizado. Ele continua assim: não acrescente nada à palavra dele. Se o fizer, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Ó Deus, eu te peço 2 favores. Concede-os antes que eu morra. Primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me des nem pobreza e nem riqueza. Dai-me apenas o que for necessário, pois se eu ficar rico, pode ser que eu te negue e diga: quem é o Senhor? E se eu for pobre demais, pode ser que eu roube e com isso desonre o nome do Senhor. Olha que simplicidade desse pedido, mas tão verdadeiro, né? E real esse pedido aqui de Agur. E ele continua: não fale mal do servo ao seu senhor, do contrário, o servo o amaldiçoará e você sofrerá as consequências. Alguns amaldiçoam o pai, são ingratos com a mãe, considera-se puro, mas são imundos e nunca foram lavados. Lançam olhares de desprezo, seus dentes são como espadas e suas presas como faca, devoram da terra os pobres e da humanidade os necessitados. Olha o que ele fala no versículo 15. A sanguessuga tem 2 bocas que dizem mais, mais. Há 3 coisas que nunca se satisfazem, ou melhor, 4, que nunca diz que é suficiente. A primeira, a sepultura. Sempre quer mais, mais, não é? Segundo, o ventre estéril.
Terceiro, o deserto sedento. E o quarto, o fogo abrasador. O olho de quem zomba do pai despreza a instrução da mãe, será arrancado pelo corvo do vale e devorado por abutres. Aí ele vem de novo. Há 3 coisas que me deixam maravilhado. E o melhor, a 4ª coisa, eu não entendo. Olha só. Primeira, como a águia plana no céu. Segundo, como a serpente rasteja na rocha. Terceiro, como a embarcação navega no mar. Quarto, como um homem ama a mulher. Em outras versões, né? Como um homem alcança o coração de uma mulher. E aí, nós podemos ver aqui, né? Nessas 3 coisas e 4 coisas aqui que Agur traz, tão interessante ele falando sobre isso, porque são coisas, mistérios da vida, não é? Que ele considera aqui que são coisas que deixam ele maravilhado e coisas que ele não entende. Pois bem, a mulher adúltera devora o homem, depois limpa a boca e diz, não fiz nada de errado. Mais uma vez, Provérbios falando sobre a prostituição. Há 3 coisas que fazem a terra estremecer. Em outras versões, há 3 coisas terríveis. E a 4ª, ela não pode suportar. Veja só, o servo que se torna rei. Isso aqui faz a terra achar absurdo, terrível. Segundo, o tolo arrogante que prospera. Terceiro, a mulher amargurada que arranja um marido. E a 4ª, a serva que toma lugar da sua senhora. E aí, de novo, ele vem com mais uma. 4 coisas na terra são pequenas, mas muito sábias. Primeiro, as formigas, que embora não sejam fortes, armazenam alimento no verão. Segundo, os coelhos silvestres, que embora não sejam poderosos, fazem suas tocas na rocha. Terceiro, os gafanhotos, que embora não tenham rei, marcham em fileira. E a 4ª são as lagartixas, que embora seja fácil de apanhar, vivem até nos palácios dos reis. Ele fala mais uma. Há 3 seres vivos com um caminho ou um caminhar elegante. Ou melhor, o quarto que se move de modo imponente. Primeiro, o leão, que é o rei dos animais, que não abre caminho para ninguém. Segundo, o galo que anda de peito estufado. O bode. E o último, o rei em frente ao seu exército. Se você agiu como um tolo e for orgulhoso ou tramou o mal, tape a boca em sinal de vergonha. Combater o leite produz manteiga e um soco no nariz o faz sangrar. Provocar a ira resulta em brigas. Aí nós vamos para o capítulo 31, que é o último capítulo, e aqui é um salmo, né? Na verdade, de ditados do rei Lemuel. E são coisas que ele aprendeu com a sua mãe. Muita coisa boa tem no capítulo 31, não é? E aí ele vai falar assim: ditados do rei Lemuel contém esta mensagem, e sua mãe lhe ensinou. Meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não desperdice sua força com mulheres, nem a sua vida com aquelas
que destrói até mesmo os reis. Não convém ao rei, ó Lemuel, tomar muito vinho. Os governantes não devem desejar bebida alcoólica, e se beberem, pode ser que se esqueçam da lei e deixem de fazer justiça aos oprimidos. O álcool é para aqueles que estão morrendo, e o vinho para os que estão amargurados. Que bebam para se esquecer da pobreza e não lembrar das suas dificuldades. Fale em favor daqueles que não podem se defender. Garanta a justiça para os que são aflitos. Sim, fale em favor dos pobres e desamparados e providencie que receba justiça. Então, aqui é um chamado para que nós possamos abrir a boca e falar por aqueles que não conseguem ter voz, por aqueles que estão impedidos de falar, pelas classes minoritárias, por aquele que é oprimido. Então, aqui o texto fala: garanta justiça para os que estão aflitos. E aí ele vai agora falar, nesse último momento, sobre a mulher virtuosa. E é um padrão que todas nós, mulheres, devemos observar. E aqui, nesse texto da mulher virtuosa, de Provérbios 31, ele não só fala de uma mulher, mas ele fala de uma sociedade, ele fala de uma família, de um esposo, de filhos, de como essa mulher vivia em todos esses contextos. Olha que lindo! Quem encontra uma mulher virtuosa, ela é mais preciosa que rubis. O marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela adquire linho, com alegria trabalha os fios com as mãos, como navio mercante traz alimento de longe. Levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família, planeja as tarefas do dia para as suas servas. Ela era uma mulher rica, mas mesmo sendo uma mulher rica, ela não acordava tarde. Ela não comia o pão da preguiça, ela não era uma dondoca. Ela tinha o controle da sua casa. Ela delegava muitas coisas para as suas servas fazer, mas ela tinha a supervisão e o olho muito atento às necessidades da sua família. Vai examinar o campo e compra, ou seja, era uma mulher de negócios. Com o que ganha, planta um vinhedo, ou seja, ela administrava os recursos da família. É cheia de energia, forte e trabalhadora. Certifica-se de que seus negócios estejam lucrativos, ou seja, era uma mulher muito entendida. Pois bem, ela observava aquilo que dava lucro para que ela pudesse reinvestir. Pois bem, a sua lâmpada permanece acesa à noite, ou seja, todo dia ela trabalhava, mas à noite ainda ela estava ali firme e forte, plena. Suas mãos operam o tear e seus dedos manejam a roca. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Quando chega o inverno, ela nem se preocupa, pois a sua casa e a sua família têm roupas quentes. Faz as próprias cobertas, usa vestido de linho fino e tecido vermelho. Então, em detrimento de tudo isso, por aquilo que ela vestia, nós vimos que ela era uma mulher muito elegante. Pois bem, o seu marido é respeitado à porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Faz roupa de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Veste-se de força, dignidade, ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instrução, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça.
Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada, ou, em outras versões, abençoada. E o seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos. A beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será elogiada. Recompense-na por tudo que ela faz e que as suas obras a elogiem publicamente. E assim nós finalizamos o livro de Provérbios e amanhã nós vamos iniciar Eclesiastes. Isso mesmo. E você vai aprender muito em Eclesiastes, porque também ele é um livro de Salomão, filho de Davi. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, e como somos gratos a Ti pela Tua palavra, por podermos meditar nela e todos os dias ter nela lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e chamar mais um para ler o livro de Eclesiastes conosco. Se inscreva aqui no canal. Deus te abençoe.